Se pais e filhos devem ouvir a voz do Senhor, então nós vamos ter momento de pregação da palavra, a mensagem vinda da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, versos 20 a 21. E depois de ler o texto sagrado e orar, eu quero fazer uma introdução, fazendo a conexão com a mensagem do domingo passado, e depois vou falar um pouco às crianças e depois aos pais. Colossenses 3, versos 20 e 21 dizem assim: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Vamos orar. Senhor Deus, agora é o momento em que nós queremos meditar na Tua palavra, porque é isso que ela mesma nos ordena fazer. Que a nossa meditação seja conduzida pelo Teu Espírito, e que nós tiremos lições importantes daquilo que esse pequeno texto nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para quem esteve no domingo passado, quando eu falei sobre a relação que existe entre o homem e uma mulher dentro de um casamento cristão, eu falei que essa relação ela está vinculada ao que é dito antes na epístola de Paulo aos Colossenses. Então, eu quero ler novamente o versículo 17, porque o versículo 17 não só conecta com a relação de um homem com uma mulher, isto é, o casamento, mas também a relação entre pais e filhos. Olha o verso 17 do capítulo 3. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o verso 17 fala de fazer tudo em nome de Jesus. E eu expliquei na semana passada que fazer tudo em nome de Jesus é ter a Jesus como nosso modelo. E eu disse que ele é modelo não só de maridos para com mulheres, porque o texto de Efésios deixa isso muito claro, mas ele também é modelo de mulheres que se sujeitam aos seus maridos, porque ele, como Senhor da glória, assumiu forma de servo. Então eu disse que Jesus Cristo é modelo tanto para maridos quanto para mulheres. E é verdade que ele também é modelo para pais e para filhos, porque ele é aquele que nos ensina o que é ser Senhor, e nós buscamos socorro nele. Então nesse sentido ele é modelo de pai, e a gente vai falar em que sentido nós pais temos que refletir as glórias do nosso Pai Celestial e também do seu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Mas como filho ele mostrou várias vezes que o seu prazer, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu pai. Então ele também é modelo de filho. Mas eu não quis ficar só na ideia de modelo. Por quê? Porque eu tenho falado já vários domingos dessa série que a gente eu intitulei de A Nova Vida em Cristo, que tudo que eu vou falar de mandamento procede de estarmos ligados a Jesus Cristo. O capítulo 3, ele começa o versículo 1 dizendo assim: se vocês foram ressuscitados com Cristo, então, aí ele vai dar uma série de ordens, vivam assim. E por que foi importante eu destacar isso na semana passada? Eu tenho falado desse verso várias vezes, tenho voltado a ele. Porque Paulo está querendo dizer que nós estamos tão ligados a Jesus Cristo, que ele não é só um modelo a seguir, ele não é só um parâmetro para a gente imitar, ele é a própria força que nos leva a imitar esse parâmetro. Então Jesus Cristo não é só modelo, ele não é só parâmetro, ele é o poder de Deus em nós. Inclusive Colossenses 1, 27 fala que Cristo está em nós e ele é a esperança da glória. Por que é importante eu dizer isso? Porque eu não quero falar das coisas que eu vou dizer aqui sem lembrar você que ele é o nosso poder e não só o nosso padrão. Porque se eu fizer sem lembrar que ele é o poder, você vai se sentir muitas vezes sufocados pelas ordens de Deus, porque Deus não abaixa o parâmetro dele. Ele chega para você, ele não fala assim, ó, seja um pouquinho melhor. Ele não fala só isso. Não, ele não pega leve com você. Ele fala, seja santo como eu sou santo. O parâmetro dele é muito alto e ele não abaixa. E isso é verdadeiro na relação de pais e filhos também.
Ele vai dizer para pais: seja igualzinho o seu Pai Celestial. Ele vai falar para filhos: imitem a submissão de Jesus Cristo ao seu Pai Celestial. E tudo isso é muito desafiador. Então, se eu falar de Jesus Cristo só como nosso padrão, e não como o nosso poder, nós vamos nos sentir sufocados. Mas o que eu quero tratar, portanto, é de como o próprio Deus nos conduz a refletirmos a Ele pela força que vem dEle. E inclusive, uma das coisas que eu falei na semana passada, e eu quero reforçar aqui, é de que o relacionamento entre pais e filhos, ele vem depois do relacionamento entre um marido e uma mulher. Por quê? Porque essa ordem dos relacionamentos faz sentido. Em outras palavras, tratar da relação que uma mãe tem com o seu filho, que um pai tem com o seu filho, sem falar da relação que marido e mulher têm, não funciona. É por isso que pais solteiros ou divorciados têm mais trabalho. Eu não estou falando isso para trucidar você se você está nessa situação. É apenas para reconhecer que a Bíblia tem um molde que é para ser desse jeito. Um marido e a sua mulher devem viver bem juntos para que façam e exerçam a difícil tarefa de educar filhos. Se a gente não trata de casamento antes de tratar de filhos, nós muitas vezes incorremos em erros. Então, o que eu vou falar de relação em pais e filhos aqui, pressupõe um tratamento de homem para com uma mulher. É claro que em situações em que isso não é mais possível de ser resolvido, nós pedimos misericórdia a Deus para que nos permita fazer o melhor possível. Não é? Mas não é o ideal. Tanto não é o ideal que pais que fazem essa tarefa sozinhos penam muito mais. Padecem muito mais do que pais que fazem trabalho conjuntamente. Deixa eu falar então sobre o que Paulo exige aos filhos. E aqui, que fique claro que filhos é a palavra grega é uma palavra que se refere a qualquer idade, portanto o que eu vou falar não diz respeito somente a filhos pequenos, mas todo e qualquer filho que está sob autoridade paterna. Tá? Todo e qualquer filho que está sob autoridade paterna. Pode ser a criança, pode ser pré-adolescente, adolescente e em muitos casos, inclusive adulto. Principalmente quando está debaixo da autoridade do pai no lar. O texto é bem forte, ele fala: filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Olha o verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeçam aos seus pais em tudo. É claro que obedecer em tudo, eu disse na semana passada, vou repetir aqui, sempre tem uma qualificação. Nunca significa obedeça ao seu pai cegamente. Nunca significa obedeça ao seu pai contra o Senhor. A Bíblia não autoriza isso. Mas ainda assim, eu não quero enfatizar esse aspecto, porque a força do apóstolo Paulo é: obedeçam aos seus pais em tudo. Então eu queria falar com as crianças agora. Aconteceu, André? Vai lá. Por que é tão difícil obedecer o pai e a mãe? Que é difícil eu já sei, tá? Não precisa me dizer que é difícil, eu sei que é. Por que é tão difícil? E essa é a resposta que muitas vezes demora a sair da boca das crianças, já percebeu? Se eu perguntasse alguma coisa do tipo assim: é fácil obedecer o papai e a mamãe? Eles já diriam de cara: não. Mas se eu pergunto por quê? Você já perguntou por que o seu filho e não saiu nada? Não é só porque é mais difícil de responder. É porque é humilhante responder. Sabe o que me surpreende nesse texto? Quando Paulo fala assim: filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Paulo não está preocupado em dizer assim: mas isso exclui Deus.
Por quê? O mais difícil, a disputa raramente é entre pais e Deus, ou entre as ordens do pai e as ordens de Deus. A disputa maior é entre a vontade dos pais e a nossa vontade. Então vou ensinar uma coisa para as crianças. Por que é difícil obedecer o papai e a mamãe? Porque na maioria das vezes eu quero fazer a minha vontade. A minha vontade. A briga, portanto, não é entre pais e Deus, é entre pais e eu, criança. Eu, filho, não importa se eu sou criança, adolescente ou até mais velho. Essa é a disputa, essa é a dificuldade. Por isso que Paulo é enfático. Obedeçam seus pais em tudo. Lembra que nós estamos falando de Cristo como nosso padrão? Se Cristo é o nosso padrão, Cristo não chegou até a cruz e falou assim: pai, o senhor entende, né? Eu já fui super submisso até agora. O texto fala que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Era o combinado entre ele e o pai. Era o acerto. Então o em tudo era até para fazer o mais difícil. E isso vale para filhos também. Filhos devem obedecer em tudo. Agora, a pergunta segunda que eu quero fazer, essa é mais difícil para os filhos responderem. Embora eu vou fazer para as crianças, mas eu quero que os pais pensem. Por que é tão importante obedecer aos pais? Por que é tão importante obedecer os pais? E agora vem a parte mais difícil, para elas e para nós, adultos. Porque é treinamento para obedecer a Deus. Isso coloca você como figura divina. É verdade? Isto é, nós pais somos aquilo que o próprio Deus coloca na vida de uma criança para ser a primeira referência da autoridade. Eu não estou dizendo que nós somos deuses, não é isso, de forma alguma. Mas nós somos o primeiro instrumento de treinamento para a obediência a Deus. Portanto, quando adultos estão na vida de crianças agindo como responsáveis, a nossa responsabilidade é grande e o desejo por obediência deve ser grande, porque é sinônimo de que filhos saberão como obedecer a Deus. É treino para que eles obedeçam a Deus. Você já ouviu ditado popular dizendo que bom filho normalmente é bom marido, ou coisa do tipo assim? Até quem não é cristão às vezes defende essa tese, de que se você olhar para o lar e ver como ele trata a mãe, como ele trata o pai, você vai ter uma ideia de como ele vai tratar a esposa, ou como ela vai tratar o marido. É boa sabedoria isso. Eu creio que há muita verdade nisso. Mas eu quero ir um passo além. Filhos de pais crentes que obedecem seus pais, dão evidências da relação dele com Deus. Dele filho com Deus. Por quê? Se ele é obediente ao seu pai, há boa chance dele se mostrar obediente ao seu Deus. Esse é o caminho. Deus colocou pais para isso. Portanto, o que eu quero destacar aqui é a importância de filhos terem essa tarefa não só para o bem deles, mas para o bem dos seus pais. Deixa eu explicar isso agora. Na semana passada, quando eu falei sobre casamento e eu falei da função, que eu falei que o texto não focava em função, mas de marido e mulher, mas focava na postura. Eu disse que Paulo pega em áreas que é mais difícil para a mulher e mais difícil para o homem, mas para quê? Não só para a gente vencer nossas fraquezas, mas para ensinar o outro naquela área. Eu quero que a gente pense a mesma coisa em relação a pais e filhos. Se obediência é a parte mais difícil para os filhos, também é a sua maior missão. Filhos podem e devem obedecer seus pais. Ou melhor, filhos podem e devem ensinar seus pais, o que significa confiar e obedecer a Deus. E aqui eu quero que pais pensem nisso. Quando você já ouviu essa frase, provavelmente nós até oramos algo semelhante, que filhos nos são dados como instrumentos da nossa santificação. Mas não é só para testar a sua paciência, não, que às vezes a gente pensa nisso. É porque se eles obedecem,
E se eles confiam, e você almeja isso, eles são o melhor exemplo estampado de como você deve agir em relação ao seu Deus. Pensa nas vezes em que você colocou a criança num lugar alto e falou assim: pula. E ele pulou. Aí Deus fala assim para você: pula. E você, ó. Por isso que Jesus Cristo falou assim, que quem entrar no reino dos céus deve fazer semelhante a uma criança. Por que que Jesus está ensinando isso? Não é porque criança não tenha pecado. A Bíblia tem muita evidência de como a criança também é gerada em pecado e é pecadora desde o início e não precisa aprender a pecar. O que Jesus está ensinando é que crianças têm confiança e dependência em seus pais, e nesse sentido eles ensinam os mais velhos. Eles sabem procurar aqueles de quem eles dependem. E nesse sentido eles são ótimos mestres dos pais. Pena que os pais nem sempre aprendem com os seus filhos. Mas aqui está uma maneira de filhos serem instrumento da nossa santificação. Isto é, nos ensinarem como obedecer nosso Pai Celestial. E última coisa que eu quero dizer a esse respeito, antes de prosseguir. Não pense que obediência tem que vir duramente, secamente, ou mesmo sem vontade. Obediência deveria estar atrelada à confiança. Deixa eu explicar isso. Tem um hino que a gente canta, e vocês conhecem, que é assim: crer e observar tudo quanto Deus ordenar. Por que crer e observar estão juntos? Porque às vezes o nosso grande desafio é convencer nossos filhos de que o que nós queremos para eles é o melhor para eles. Então agora, pais, atenção. Filhos também sofrem de incredulidade. Eles não acreditam. Eles não acreditam. Por isso que o grande desafio não é fazê-los obedecer somente. Às vezes a gente faz eles obedecer quando existem ameaças. Ou quando você levanta a voz. Aí quando a coisa fica feia, aí eles obedecem. Mas não é crença. Entendeu? Medo. Nosso grande desafio é levá-los a crer e observar. Portanto, fé é algo que nós almejamos seja plantado no coração das crianças desde o início. Quando Paulo fala: obedecei os vossos pais, os seus pais em tudo, obedeçam os seus pais em tudo, ele está esperando que nossos filhos creiam que pais são bons na vida deles. Agora vamos falar um pouquinho a vocês, pais, a nós, pais. O texto continua no verso 21, dizendo assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu não vou fazer uma exposição delongada sobre educação de filhos. Eu pretendo, na aula de escola dominical que a gente vai ter após o culto, focar um pouco mais nisso. Mas agora eu quero focar só no que esse verso diz. Por quê? Esse verso pega um ponto. Eu não vou falar de várias outras coisas que a Bíblia diz, tá? Esse verso fala assim: pais, não irritem seus filhos, não estraguem. Não irritem seus filhos. A palavra para pais, ela se refere normalmente a homens. Mas alguns comentaristas dizem que era por causa da estrutura familiar e de como ser pai no lar era aquele que estava sempre presente dando as últimas ordens. Mas eu creio que seja genuíno nós falarmos não só aos homens, pais, mas também às mães. E muito apropriado no Dia das Mães. Falarmos sobre as responsabilidades e os desafios que a gente tem na educação de nossos filhos. Eu quero então que a gente pense sobre o que é esse não irritar os filhos. Irritar aqui dá a ideia de tirar o ar. Tá? Da criança ficar sufocada, a gente usa essa expressão. Não sufoca o menino, né? Não sufoca a criança. Mas quando é que a gente faz isso? E por que a gente
faz isso. E perceba que Paulo novamente está tocando na fraqueza, e eu vou falar daqui a pouco, mas também naquilo que nós pais deveríamos ensinar os filhos. Primeiro eu vou falar da fraqueza. Perceba que no verso 19, quando fala de maridos, Paulo disse assim: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. O não tratar com amargura, Paulo está tocando numa área em que eles têm dificuldade, isto é, na sua insensibilidade, na maneira como às vezes reagem de forma ríspida. E nós tratamos disso na semana passada. Eu quero apenas fazer a conexão de que, assim como Paulo pegou numa dificuldade de maridos, ele agora está pegando outra área, que é a dificuldade que pais têm. Por quê? Porque pais têm autoridade, é sabido disso. Agora, como eles a usam? Como é que eles exercem função de autoridade? O que é que eles esperam de seus filhos e o que é que eles produzem nos seus filhos? Será que os leva a sufocar? Será que eles ficam desanimados? E Paulo fala dessas coisas porque isso acontece. Eu quero ressaltar apenas algumas formas em que nós pais, isso vale para mim também, não só para você, nós pais mostramos que nós pecamos, sufocando nossos filhos e tirando deles qualquer ânimo. Existem algumas maneiras, eu quero destacar algumas delas. Eu acho que uma primeira maneira de nós irritarmos nossos filhos é quando nós somos super protetores. E por super protetor eu quero colocar mais do que só a ideia de super mãe. Aquela que protege a criança em cada aspecto, que não deixa o menino nem levar nenhum tombo sequer, porque ela já está lá para segurar, né? É aquela que se orgulha. Eu estava vendo um vídeo essa semana da Sandra Annenberg falando com orgulho das noites mal dormidas e de como nós mães levantamos para ver se o bebê ainda está respirando. E falando assim com orgulho, depois de uma noite mal dormida, nós ainda ficamos alegres porque de manhã a criança acorda e ela tem um sorriso no rosto e ela está bem, e nós estamos arrebentados, mas ainda bem que o nosso filho está bem. Parece muito bonito isso, porque significa que super mãe. Não, é que mãe que não confia no Senhor, é isso que é verdade. E mães super protetoras são mães que normalmente não descansam no Senhor. Essa é a verdade. Mas tem mais do que isso. O que eu quero dizer por super protetor aqui tem a ver com coisas que pais também fazem. As expectativas utópicas para o comportamento dos filhos. Você já percebeu como às vezes nós temos certos parâmetros? Aí nós queremos que eles obedeçam esses parâmetros. Então se você gosta da casa limpa, bagunça na casa, nem pensar. Então você está treinando eles a obedecerem os seus parâmetros. Mas de repente você diz: não, pastor, lá em casa a gente é sossegado quanto a isso. Aí talvez a gente descubra que o seu problema é com notas. Porque assim, o seu parâmetro é um certo desempenho acadêmico. Não, em casa super tranquilo. A gente não exige muita coisa deles, só que passem de ano, é claro, né, pastor? Mas talvez o seu problema não seja nota, seja outro tipo de expectativa, como uma carreira bem-sucedida, ou algum tipo de desempenho atlético, ou relacionamento com os avós, ou com os tios, o que quer que seja. Eu só estou levantando essas coisas para dizer assim: olha quanto tempo da sua vida, olha quanto tempo da minha vida nós gastamos treinando-os a ter certo padrão, que não é necessariamente de santidade. Por exemplo, se você é como eu, a gente já não pegou no pé deles várias vezes para beijar fulano e ciclano, abraçar e dizer obrigado, por favor. Esses bons comportamentos, eles têm seu valor, mas normalmente tem mais a ver com aparência do que com santidade. Mais a ver com aparência do que com santidade. A gente quer que eles aparentem bons, bem educados. Essa é a verdade. E a gente gasta um tempão fazendo isso. Mais tempo preenchendo as expectativas do que necessariamente treinando-os em caminhos de santidade. Às vezes nós somos super protetores, mas com isso eu quero dizer, nós colocamos regras além do que deve. Quando nós estabelecemos alvos irreais, nós
os sufocamos, quando nós temos falta de padrão. Essa é uma coisa que frequentemente nos pega, não é? Sabe quando você fica bravo com uma coisa num determinado momento, depois você fala, passei da conta, cara, passei da conta. Aí depois a outra vez ele faz igual, você pega leve. Você gosta quando mudam a regra do jogo? Não gosta, né? Você fica irritado quando alguém muda a regra do jogo. Por que que às vezes apanha e às vezes não apanha? Por que que tem vezes que você fala alto e tem vezes que você não está nem aí, você não quer falar alto, que você já está cansado. Você já está de paciência, já estourou. Por que que às vezes é a mãe, porque o pai fala assim, vai falar com a sua mãe. A gente não se mostra consistente. Frequentemente, nossa educação, ela falta padrões, e isso irrita as crianças. Isso os leva a não saber que rumo. Às vezes a gente exige alguma coisa deles e no outro momento nós não exigimos isso deles. E essa inconsistência, ela é passível de irritação. É duro não saber o caminho. Se a gente ouve a mesma coisa sempre, fica mais fácil guardar. Você não tem aquelas frases que você lembra do seu pai e da sua mãe dizer, porque era dito sempre e você guardou, não é? Ah, meu pai sempre dizia, aí você cita aquela. Isso significa consistência. Mas quando você não é consistente, vai ser difícil um filho, uma filha dizer, minha mãe sempre dizia. Importante que a gente pondere sobre isso. Que a gente atente para essa falta de padrões. Às vezes nós irritamos nossos filhos com as críticas, e essa parte é humilhante para nós pais. Quantas vezes nossa palavra não é uma palavra de levantá-lo para um caminho de santidade, mas é de humilhá-lo a ponto dele ou ela se sentirem desanimados. Alguns de nós são muito duros com palavras. E nós que somos duros com palavras, nós os ferimos excessivamente. Seja porque eles não atingiram nossas expectativas ou porque eles nos envergonharam. Nós somos duros e isso os leva à irritação. Assim como disciplina excessiva os leva à irritação. E por que eu estou dizendo tudo isso? E agora eu quero começar a fechar o que eu tenho a falar aos pais para terminar a mensagem. O que eu quero que fique claro é que se irritá-los é uma facilidade muito grande nossa, Paulo está mexendo em áreas que afetam todos os pais. Eu quero que você entenda que também essa é a maior lição que nessa área é que nós podemos ensinar a maior lição aos nossos filhos. Eu quero falar um pouco disso e levar você a pensar em como isso seria rico se nós fôssemos melhores nesse aspecto. Nós somos bons de estabelecer leis. Nós não somos tão bons de lidar com elas quando elas são quebradas. Te parece o nosso país, Beto. Fazer lei não é tão difícil. Duro é como é que a gente lida quando as pessoas não a obedecem. Pois eu queria que você soubesse que esse é um problema do ser humano, não é só do Brasil. Nós sabemos estabelecer leis para os nossos filhos. A nossa dificuldade é como é que a gente lida quando elas são quebradas. Tanto é que a gente tem dúvidas sobre disciplina, a gente tem dúvidas sobre como mostrar afeto, que hora que eu abraço. A gente tem dificuldade de dizer eu perdoo, mas eu perdoo e aperto. Quanto que eu aperto? Quanto que eu solto? E é isso que eu quero que a gente pense agora, nós pais, em como nós temos que ser espelhos da misericórdia de Deus para com os nossos filhos. Quando o texto fala, não irriteis os vossos filhos, é porque o nosso Pai Celestial não nos dá razão nenhuma para a gente ficar irritado. Quando Jonas ficou irritado, lembra que Deus chega para ele e fala assim, acaso é justa a tua ira, Jonas? Por acaso eu levei você a ficar irritado? Eu fiz alguma coisa para te deixar irado? E é claro que a resposta é não. Mas o Jonas está tão cego que ele diz, é justa a minha ira. O Pai nunca nos leva à irritação, porque Ele sabe quanto disciplinar, mas Ele sabe ser Deus de misericórdia. E é por isso que a gente gosta de chamar Deus de Pai. Esse é um dos termos favoritos para a gente quando nós nos dirigimos a Deus. Porque Pai traz essa ideia íntima, de proximidade, de carinho. Mesmo que os nossos pais não tenham sido tão carinhosos conosco, nós entendemos o que significa Deus ser nosso Pai.
Agora, eu não queria que você passasse a imagem errada para o seu filho sobre o que significa ser pai. E eu quero que vocês entendam, eu já falei disso em outras vezes, agora eu vou aplicar para a relação pais e filhos, que nós somos muito bons de lei, mas ruins de evangelho. Nossas crianças nem sempre ouvem de nossa boca e da nossa conduta o que é o evangelho de Cristo Jesus. Porque nós somos pessoas que fazem leis e aplicam as leis. Mas nós esquecemos que na nossa esfera familiar o que devia imperar e sobressair é o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que filhos precisam se aproximar de nós. Não é porque não há punição. Não é porque não há disciplina. Por que a gente quer que eles venham contar para a gente quando fizerem alguma coisa errada? A gente quer porque nós queremos estar próximos deles, não perder a rédea. Mas por que eles deveriam vir até nós? Porque nós sabemos aplicar o Evangelho a eles. O Evangelho de Jesus Cristo é ensinado a eles e é vivenciado em relação a eles. Nós sabemos conduzi-los a arrependimento, nós sabemos conduzi-los a contrição, nós sabemos falar de perdão a eles e os erguemos na caminhada. Isso seria o ideal. Esse seria o ideal. Então eu quero terminar falando de como filhos ensinam os pais a obedecer. Ensinam muito sobre crer e observar. E nós pais deveríamos ensinar nossos filhos o que significa um Deus de misericórdia. Um Deus de graça. Que não nos pune em acordo ou conforme nossas faltas. Mas mesmo em meio à disciplina, nos conduz ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que isso fique mais claro à medida que nós conversemos mais sobre isso. Na aula logo mais eu vou falar mais sobre filhos. Mas por hora eu gostaria que nós terminássemos pedindo a Deus que nos ajudasse a entender o Evangelho e aplicá-lo à vida das nossas crianças. Isto é, fazê-los entender que eles não são amados só com um bom desempenho. Eles são amados a despeito do desempenho. Fazê-los entender que o desempenho que nós esperamos deles é um desempenho de amor para com Deus, não de aparência para com os outros. Falar para eles que o que nós esperamos deles é que eles conheçam a salvação em Cristo Jesus. Eu vou orar para que pais e filhos espelhem as glórias do Senhor Jesus um para o outro. Senhor Deus, há tantos pecados em nosso meio. Nós falhamos constantemente nessa área de relacionamento entre pais e filhos. Eu inclusive. E por isso que nós queremos pedir perdão ao Senhor. Pedir que o Senhor ajude as crianças, os filhos de nossa igreja, a honrarem seus pais, a lutarem contra suas próprias vontades e a se sujeitarem à autoridade de seus pais, porque esse é o melhor treinamento para obedecer ao Senhor. E quando eles o fizerem, faz-nos pais aprendermos com eles. Faz-nos voltar a Ti em oração, não só louvando a Ti pela obediência deles, mas pedindo que nós façamos o mesmo. Quando nós pais tivemos que lidar com os erros dos nossos filhos, ou quando nós estabelecemos metas para eles, Senhor, não nos permita levá-los ao desânimo, irritá-los a tal ponto que eles percam o ar. Mas ensina-nos a refletir a misericórdia e a graça do Senhor para eles. Que eles tenham prazer de estar conosco, porque nós sabemos levar o Evangelho a eles. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós pedimos isso para que nossa igreja seja repleta de famílias fortes. Porque se isso acontecer, nós saberemos que nossa igreja é uma igreja saudável. Oramos em nome de Jesus. Amém.